Ela entrou silenciosamente no auditório, uma mulher simples em um cardigan cinza. Quando o professor de Elita forçou a resolver uma equação impossível, todos trocaram sorrisos maliciosos. Eles estavam prestes a testemunhar a história da matemática e a mais satisfatória lição que essa universidade já vira. O auditório da Universidade Estadual do Texas vibrava com expectativa enquanto o professor Richard Arrington caminhava até o púlpito. Sua reputação o precedia, matemático distinto, chefe do departamento e notório por seu desdém por qualquer um que considerasse intelectualmente inferior. Sarah Mitchell deslizou para a última fileira, alisando seu simples cardigan cinza sobre a blusa branca. Aos 37 anos, ela se destacava entre os alunos de pós-graduação, mas não estava lá para se misturar. Estava lá para aprender. O simpósio de hoje abordará a hipótese de Riemann e suas implicações para a computação quântica, anunciou Arrington, sua voz comandando silêncio imediato. Sua barba prateada e o terno azul sob medida projetavam autoridade enquanto seus olhos varriam a sala, pousando brevemente em Sarah. Sua boca se contraiu com uma desaprovação sutil. Ela já vira aquele olhar antes, a rápida avaliação, a dispensa. Era o mesmo olhar que recebera quando se candidatou ao cargo na equipe de manutenção da universidade, 3 anos atrás. O simpósio começou com apresentações de candidatos a doutorado. Sarah fazia anotações meticulosas, seus olhos brilhando durante discussões de teorias matemáticas. Quando o espaço foi aberto para perguntas, sua mão permaneceu abaixada. A experiência lhe ensinara que pessoas como ela não eram esperadas para falar em salas como aquela. Durante o intervalo, Sarah ouviu 2 alunos sussurrando. Quem é a faxineira tomando notas? Um deles riu. Provavelmente só está auditando para créditos de educação continuada, respondeu o outro, desdenhosamente. Arrington odeia quando pessoas que não são de matemática participam dessas coisas. Sarah apertou o caderno com mais força, mas manteve a expressão composta. Eles não sabiam que a matemática fora sua companheira desde a infância, que ela aprendera cálculo avançado sozinha entre turnos noturnos enquanto criava sua filha sozinha. Não podiam ver as equações que dançavam em sua mente quando fechava os olhos. Quando o simpósio foi retomado, o professor Arrington apresentou sua abordagem controversa para um problema matemático não resolvido. Sua explicação era elegante, mas continha uma falha sutil que Sarah reconheceu imediatamente. Ela passara inúmeras noites explorando aquela mesma equação. Alguma pergunta? Perguntou Arrington, seu tom sugerindo que não esperava nenhuma digna de resposta. A sala permaneceu em silêncio até que Sarah, quase involuntariamente, levantou a mão. No momento em que seu braço subiu, ela se arrependeu. Todas as cabeças se voltaram. As sobrancelhas de Arrington se ergueram em surpresa fingida. Sim, senhora, disse ele, com condescendência deliberada em suas palavras. Eu estava pensando sobre a transformação de variáveis no passo 4, disse Sarah, sua voz mais suave do que pretendia. Isso não criaria inconsistências quando aplicado às condições de contorno. A sala ficou em silêncio. Vários alunos trocaram olhares. A expressão de Arrington endureceu. Seu nome, exigiu ele. Sarah Mitchell. E seu departamento? Sarah hesitou. Eu trabalho na gestão de instalações. Um murmúrio de sussurros se espalhou pela plateia. O rosto de Arrington passou de surpresa para diversão. Gestão de instalações, repetiu ele, deixando as palavras pairarem no ar. Que interessante. E você acredita que encontrou um erro no meu trabalho? As bochechas de Sarah coraram. Não exatamente um erro, apenas uma complicação potencial que talvez. Arrington a interrompeu. Em vez de questionar princípios matemáticos estabelecidos, você deveria se concentrar em atividades mais acessíveis. Vários alunos riram. Sarah sentiu seu rosto queimar ainda mais enquanto se encolhia em seu assento, desejando nunca ter levantado a mão. O que nem ela nem ninguém naquela sala sabia era que esse momento de humilhação estava prestes a se tornar o catalisador de uma revelação extraordinária. O professor Arrington não havia terminado. Tendo encontrado um alvo fácil, ele parecia determinado a fazer de Sarah um exemplo. Já que nossa convidada da gestão de instalações tem tanta confiança na teoria matemática, disse ele, ajeitando a gravata com lentidão deliberada. Talvez ela gostaria de demonstrar sua expertise. Ele gesticulou para o quadro negro. Venha, SRT a Mitchell. Sarah congelou. Cada instinto lhe dizia para recusar, para escapar. Mas algo mais profundo, talvez orgulho, ou o cansaço de ser subestimada, a fez-se levantar. A caminhada até a frente do auditório pareceu interminável. Cada passo ecoava contra o piso de madeira enquanto sussurros seguiam seu caminho. Ela pegou o giz da mão esticada de Arrington, cuidadosa para não fazer contato visual direto. Vamos tornar isso acessível, disse Arrington alto o suficiente para todos ouvirem. A palavra acessível pingava com descendência. Ele virou-se para o quadro e escreveu uma equação diferencial complexa.
Sarah reconheceu imediatamente um problema de cálculo multivariável avançado. Difícil, mas certamente não impossível para alguém com treinamento adequado. O desafio não estava na equação em si, mas na humilhação pública pretendida. Sem pressa, disse Harrington com falsa generosidade. Estamos todos ansiosos para aprender com perspectivas diversas. Mais risadas percorreram a plateia. Sarah sentiu sua mão tremendo ligeiramente enquanto encarava o quadro. Atrás dela, alguém sussurrou: "Isso é doloroso de assistir." A doutora Elizabeth Chen, uma professora visitante do MIT, sentada na primeira fileira, franziu a testa diante da exibição de Harrington, mas permaneceu em silêncio, observando Sarah com interesse curioso. Sarah respirou fundo. Os números e símbolos no quadro começaram a se organizar em sua mente, caindo em padrões que ela reconhecia desde a infância. Ela nunca tivera educação formal além da faculdade comunitária, mas a matemática fora seu refúgio durante longas noites após a saída de seu marido, depois que sua filha dormia, durante pausas entre limpar banheiros e esfregar pisos. Ela ergueu o giz e fez sua primeira marca. Talvez devêssemos simplificar, começou Harrington, mas parou quando viu Sarah escrevendo com confiança. A sala ficou em silêncio enquanto ela trabalhava metodicamente no problema. Seu nervosismo inicial desapareceu enquanto ela se perdia na elegante dança da matemática. Ela não estava mais em um auditório julgador. Estava em sua própria mente, onde os números sempre fizeram perfeito sentido. Após 2 minutos de silêncio absoluto, Sarah terminou o último passo, colocou o giz no lugar e recuou. Harrington encarou o quadro, sua expressão mudando de arrogância para confusão. Ele examinou o trabalho dela, procurando erros, mas não encontrou nenhum. A solução não era apenas correta, mas executada com surpreendente elegância. Está correto, admitiu ele relutantemente. Embora qualquer um com treinamento básico em cálculo pudesse ter conseguido. As sobrancelhas da doutora Chen se ergueram ligeiramente enquanto ela trocava olhares com um colega. Harrington, não disposto a conceder a derrota tão facilmente, apagou rapidamente o quadro. Vamos tentar algo mais desafiador, disse ele, o tom mais agudo. Algo da minha pesquisa atual. Ele escreveu uma nova equação, que Sarah não reconheceu imediatamente. Isso não era currículo padrão. Era matemática teórica de ponta, do tipo publicado em revistas especializadas. Este problema tem implicações para a criptografia de computação quântica, explicou Harrington à sala, embora seus olhos permanecessem fixos em Sarah. Se preferir voltar ao seu assento, eu certamente entenderia. O desafio pairava no ar como uma luva jogada. A sala prendeu a respiração, esperando pela retirada de Sarah. Em vez disso, ela pegou o giz novamente. Sarah examinou a nova equação, sua confiança inicial vacilando. Era diferente, complexo, abstrato, com notação que ela nunca encontrara em seu autoestudo. Por um momento, a dúvida se insinuou. Talvez ela tivesse ido longe demais. Talvez Harrington estivesse certo sobre seu lugar. O silêncio na sala ficou mais pesado enquanto os segundos passavam. Os alunos se inclinaram para frente em antecipação, alguns com pena nos olhos, outros com diversão mal disfarçada. Como eu suspeitava, disse Harrington, alcançando o giz. Talvez devêssemos continuar com o simpósio. Espere, disse Sarah baixinho, puxando o giz de volta. Algo havia clicado. Um padrão dentro do caos de símbolos. Ela lembrou de um artigo que lera no último mês durante sua pausa para o almoço, curvada sobre um computador da biblioteca. Ele discutia uma abordagem nova para a matemática de criptografia quântica. Ela começou a escrever, lentamente no início, depois com crescente confiança. A tensão na sala mudou enquanto os alunos trocavam olhares confusos. Até mesmo a expressão arrogante de Harrington vacilou enquanto ele observava Sarah trabalhar no problema com habilidade inesperada. A doutora Chen sentou-se para frente, seus olhos se arregalando enquanto observava a abordagem de Sarah. Não era apenas que Sarah estava resolvendo o problema. Ela estava tomando um caminho não convencional, que mostrava uma intuição notável. Na metade da solução, Sarah pausou, franzindo a testa para seu trabalho. Havia uma barreira. A equação parecia levar a um beco sem saída. A boca de Harrington curvou-se em um sorriso satisfeito. Uma tentativa valente, disse ele, alcançando novamente o giz. Sarah não o entregou. Em vez disso, ela encarou o quadro, sua mente acelerada. A sala desapareceu enquanto ela se concentrava inteiramente no problema à sua frente. Então, como uma chave girando em uma fechadura, ela viu o caminho a seguir, uma transformação elegante que simplificaria toda a equação. Ela começou a escrever novamente, agora com mais confiança. O som do giz contra o quadro era o único ruído no auditório silencioso. Quando ela aplicou sua transformação, suspiros audíveis vieram da primeira fileira, onde os professores seniores estavam sentados. A doutora Chen sussurrou algo para seu colega, que assentiu vigorosamente.
O rosto de Harrington perdera toda a cor. Ele não estava mais observando a solução de Sarah com desdém, mas com crescente alarme. O que ela estava fazendo não deveria ser possível, especialmente para alguém sem treinamento formal. Essa não é a abordagem padrão, disse ele rispidamente. Sarah não respondeu. Não podia. Estava profundamente imersa na matemática, em um estado de fluxo que experimentara toda a vida ao trabalhar com números. Ela não estava apenas resolvendo o problema de Harrington. Estava melhorando-o, encontrando eficiências que ele não vira. Enquanto se aproximava da conclusão, as tensões haviam mudado dramaticamente. Os alunos que antes riram agora estavam em silêncio, suas expressões uma mistura de confusão e respeito. Os professores na primeira fileira sussurravam urgentemente entre si. O próprio Harrington parecia preso entre impulsos contraditórios, o desejo de manter sua autoridade e uma fascinação profissional pelo insight matemático que se desenrolava diante dele. Sarah estava quase concluindo a solução quando Harrington de repente se aproximou do quadro, examinando seu trabalho de perto. Seu dedo traçou uma transformação particular que ela usara. Essa simplificação, disse ele, sua voz tensa com emoção contida. Onde você aprendeu isso? Sarah finalmente olhou para ele diretamente. Eu não aprendi. Eu apenas vi. Seus olhos se encontraram em um momento de confronto silencioso. O professor prestigiado e a trabalhadora de manutenção diante de uma equação que conectava seus mundos de maneiras que nenhum dos dois antecipara. Antes que Harrington pudesse responder, a doutora Shen levantou-se de seu assento. Esse é o método Leu Takahashi, disse ela, sua voz ecoando pelo auditório. Exceto que foi publicado apenas no último mês no International Journal of Quantum Mathematics. Ela fixou Sarah com um olhar intenso. Como você poderia saber disso? A pergunta pairou no ar enquanto todos os olhos na sala se voltaram para Sarah. Sarah encarou o giz em sua mão, subitamente ciente da encruzilhada diante dela. Por anos, ela escondera sua habilidade, convencida de que ninguém acreditaria que uma mãe solteira trabalhando na manutenção poderia entender matemática avançada. Ela se sentira confortável nas sombras, aprendendo silenciosamente, mantendo sua paixão em segredo. Mas agora, exposta no centro do palco, ela precisava escolher. Recuar para a segurança do anonimato ou se posicionar em sua verdade. Eu não sabia que era chamado de método Leu Takahashi, disse ela, sua voz agora mais forte. Nunca tive treinamento formal além da faculdade comunitária. Impossível, zombou Harrington, embora sua voz carecesse de convicção. Esses conceitos exigem anos de educação especializada. A doutora Shen aproximou-se do quadro, examinando o trabalho de Sarah mais de perto. No entanto, aqui está, perfeitamente executado. Ela virou-se para Sarah. Como? Sarah respirou fundo. O peso da atenção de todos pressionava contra ela. Naquele momento, ela pensou em sua filha, Lily, que trabalhava em turnos dobrados para economizar para a faculdade. Uma filha que vira sua mãe se diminuir por anos para evitar julgamentos. A matemática sempre fez sentido para mim, disse Sarah simplesmente. Quando olho para equações, vejo padrões, conexões. As soluções se revelam se eu olhar por tempo suficiente. Mas você trabalha na manutenção. Por que não está? Um aluno na terceira fileira começou a perguntar. Porque a vida acontece, interrompeu Sarah, um toque de firmeza entrando em sua voz. Tive minha filha jovem. O pai dela nos deixou. Eu precisava de um trabalho estável com seguro-saúde. Ela gesticulou para a solução parcialmente concluída no quadro. Isso não paga contas ou fornece assistência médica para uma criança. A sala ficou em silêncio enquanto a realidade de suas circunstâncias se assentava sobre a audiência acadêmica. Mas por que participar deste simpósio? Perguntou Harrington, agora genuinamente intrigado em vez de condescendente. Sarah encontrou seu olhar com firmeza. Porque é matemática. Porque aprender não para quando a vida se complica. O giz parecia pesado em sua mão enquanto ela se virava para o quadro. A equação inacabada aguardava, junto com uma decisão que mudaria a trajetória de sua vida. Ela poderia parar agora, voltar ao seu assento, retornar à sua existência previsível, ou poderia terminar o que começou e revelar plenamente a mente que escondera por tanto tempo. Sarah ergueu o giz e enfrentou o problema mais uma vez. Sua mão não tremia mais. Vou terminar isso, disse ela, mais para si mesma do que para a sala cheia de acadêmicos. E com essa simples declaração, Sarah Mitchell assumiu seu poder, pronta para mostrar a essas mentes matemáticas de elite exatamente o que uma mulher simples da gestão de instalações poderia fazer. Sarah voltou-se para o quadro, o giz posicionado. A sala caiu em um silêncio completo, tão profundo que o som do giz contra o quadro ecoava como trovão. Sua mente clareou enquanto ela reentrava no mundo da matemática pura, onde hierarquias sociais e credenciais acadêmicas não significavam nada contra a democracia absoluta das respostas corretas.
Ela trabalhou no restante do problema com graça fluida, sua mão movendo-se confiantemente pelo quadro. Quando enfrentou uma seção particularmente espinhosa, ela pausou, inclinou a cabeça ligeiramente e então tomou uma abordagem inesperada, criando uma substituição que simplificou toda a equação. A doutora Chen suspirou audivelmente. Ela está usando análise dimensional para colapsar a variância quântica, sussurrou para seu colega. Nunca vi ninguém abordar dessa forma. Harrington ficou rígido, sua expressão elegível enquanto a solução de Sarah se desenrolava. Não era apenas correta. Era inovadora, elegante, o tipo de pensamento matemático que ia além do mero cálculo. Quando Sarah colocou o valor final em uma caixa organizada e recuou, ninguém falou. A solução brilhava no quadro negro como uma revelação. Não era apenas que ela resolvera o desafio de Harrington. Ela o aprimorara, encontrara eficiências que não haviam sido publicadas em nenhuma revista. A doutora Chen foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é notável, disse ela, aproximando-se do quadro. Você colapsou 3 passos em um com essa transformação. Ela virou-se para a sala. Isso não é apenas correto, é brilhante. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Alunos que antes riram agora olhavam para Sarah com admiração não disfarçada. Vários professores haviam tirado seus telefones, fotografando discretamente seu trabalho. Harrington pigarreou. Embora não convencional, suponho que a abordagem tenha mérito, concedeu ele relutantemente. As palavras pareciam dolorosas para ele pronunciar. Mérito, desafiou a doutora Chen, virando-se para ele com sobrancelhas erguidas. Richard, essa solução poderia avançar nosso entendimento da matemática de criptografia quântica. Este é um trabalho publicável. Sarah ficou em silêncio, com pó de giz cobrindo seus dedos, sentindo-se estranhamente desapegada da comoção que começava a surgir ao seu redor. Não se tratava de provar que alguém estava errado. Ela simplesmente respondera ao desafio à sua frente da melhor forma que podia. SRT Mitchell, disse a doutora Chen, virando-se para encará-la diretamente. Você documentou outros de seus insights matemáticos. Sarah hesitou. Eu tenho cadernos, apenas coisas em que trabalho à noite quando não consigo dormir. Cadernos, repetiu Harrington, sua curiosidade profissional finalmente superando seu orgulho. Que tipo de matemática você explora? Coisas diferentes, respondeu Sarah, subitamente autoconsciente novamente. Teoria dos números, principalmente. Algum trabalho em algoritmos de faturação de primos. A doutora Chen e Harrington trocaram olhares surpresos. A faturação de primos estava no cerne da pesquisa em criptografia, uma das áreas mais sofisticadas da matemática aplicada. Eu gostaria de ver esses cadernos, disse a doutora Chen com firmeza. Um aluno da primeira fileira levantou-se. Isso foi a coisa mais incrível que já vi, declarou ele e começou a aplaudir. Outros se juntaram, o som crescendo até encher o auditório. Sarah sentiu suas bochechas corarem de constrangimento, não de vergonha, dessa vez. Os aplausos não eram algo que ela buscara ou esperara. Enquanto os aplausos continuavam, ela cruzou o olhar com uma jovem na última fileira, uma aluna que observara atentamente durante toda a demonstração. A jovem assentiu para ela com profundo respeito, como se testemunhasse algo transformador. Naquele momento, Sarah percebeu que suas ações não foram apenas sobre matemática. Ela se tornara visível, verdadeiramente visível, talvez pela primeira vez em sua vida adulta. Seu conhecimento, sua mente, seu potencial haviam saído das sombras para a luz. Os aplausos eventualmente diminuíram, mas algo mudara fundamentalmente naquele auditório, não apenas para Sarah, mas para todos que testemunharam sua transformação de invisível para extraordinária. O simpósio terminara oficialmente 1 hora atrás, mas o auditório permanecia lotado. Sarah encontrou-se cercada por professores e alunos de pós-graduação, todos fazendo perguntas sobre seus insights matemáticos. A doutora Chen não saía de seu lado, quase protetora em sua presença. Sua compreensão intuitiva da análise multidimensional é extraordinária, disse-lhe um professor de computação quântica. Você já considerou estudos formais? Sarah deu um sorriso triste. Considerar? Sim. Pagar por isso? Não. Do outro lado da sala, o professor Harrington estava em uma conversa intensa com o reitor do departamento. Seus gestos eram animados, apontando ocasionalmente na direção de Sarah. Sua condescendência anterior se transformara em algo mais complexo, um respeito profissional relutante tingido de defensiva. A doutora Chen tocou o braço de Sarah gentilmente. Devemos conversar sobre seu futuro, disse ela baixinho. O MIT tem programas de bolsas projetados para casos excepcionais como o seu. Sarah olhou para ela, surpresa. MIT? Eu. Talento como o seu não aparece com frequência, respondeu a doutora Chen. Seria uma má prática matemática deixar isso sem cultivo.
A multidão ao redor de Sarah se abriu quando o professor Harrington se aproximou. Sua barba prateada parecia tremer ligeiramente com emoção reprimida. Mitchell, disse ele formalmente. O departamento gostaria de revisar seus cadernos, se você estiver disposta. Pode haver oportunidades a discutir. Suas palavras eram medidas, cuidadosas. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo de um homem como Harrington, era o mais próximo disso. Sarah assentiu. Trarei eles amanhã. Eu os revisarei pessoalmente, interveio a doutora Chen, com um olhar incisivo para Harrington que fez sua boca se apertar. Enquanto a multidão gradualmente se dispersava, Sarah reuniu suas coisas. Seu telefone mostrava 5 chamadas perdidas da babá. A vida real a chamava, um lembrete gritante das considerações práticas que sempre restringiram suas buscas matemáticas. Caminhando em direção à saída, ela foi parada por uma jovem estudante. SRT a Mitchell, disse a aluna hesitantemente. Estou estudando engenharia e só queria dizer obrigada. Pelo quê? Perguntou Sarah. Por mostrar que de onde você começa não determina o que você sabe. Os olhos da aluna brilhavam com emoção. Sou uma estudante universitária de primeira geração de uma cidade rural. As pessoas também fazem suposições sobre mim. Sarah sentiu algo quente se desdobrar em seu peito. Ela não considerara como seu momento poderia afetar os outros. Do lado de fora do prédio, o ar noturno parecia diferente, carregado de possibilidade. Sarah respirou fundo, pensando nos cadernos esperando em casa, cheios de anos de exploração matemática solitária. Amanhã, esses pensamentos privados seriam examinados por algumas das mentes matemáticas mais importantes do país. Era aterrorizante. Era emocionante. 6 meses depois, Sarah Mitchell estava diante de uma sala de aula diferente. Essa, menor, com rostos de alunos de graduação ansiosos observando-a explicar um teorema complexo. As mangas de seu cardigã cinza estavam arregaçadas enquanto ela escrevia no quadro branco. Não mais hesitante ou apologética por ocupar espaço, sua vida se transformara com uma velocidade impressionante. Após aquele simpósio, a doutora Chen arranjara uma bolsa de emergência, reconhecendo que um talento como o de Sarah não podia esperar pelos prazos acadêmicos tradicionais. 2 de suas abordagens teóricas já haviam sido publicadas, com seu nome listado como autora principal. O professor Harrington também mudara de atitude, embora tenha levado tempo e várias reuniões departamentais onde fora voto vencido. Agora, ele reconhecia relutantemente seus insights, especialmente após seu trabalho em criptografia quântica atrair a atenção de instituições de pesquisa por todo o país. A maior mudança, no entanto, era interna. Sarah não escondia mais sua inteligência ou paixão. Ela falava com autoridade sobre seu trabalho, sabendo que seu valor não vinha de credenciais, mas do poder de sua mente. Sua filha, Lily, transferira-se para a universidade com uma bolsa integral, inspirada pelo exemplo de sua mãe a perseguir seus próprios sonhos sem se desculpar. Enquanto Sarah terminava sua explicação, uma aluna levantou a mão. Uma jovem com incerteza nos olhos, mas determinação em sua pergunta. Sarah a chamou imediatamente, lembrando-se de como era se sentir invisível. Nunca tenha medo de levantar a mão, disse ela aos seus alunos. A pergunta que você teme fazer pode mudar tudo. Não apenas para você, mas para todos na sala. Se a jornada de Sarah, de ignorada à extraordinária, tocou seu coração, lembre-se de que o gênio existe em lugares inesperados, muitas vezes escondido por circunstâncias, não por falta de habilidade. Quem você pode estar subestimando em sua própria vida? Adoraríamos ouvir suas histórias de talentos ocultos descobertos. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de reconhecimento e transformação, inscreva-se para mais vislumbres de momentos extraordinários que mudam vidas para sempre. Às vezes, as maiores mentes não são encontradas em auditórios, mas limpando-os. Curta, compartilhe e junte-se à nossa comunidade de contadores de histórias celebrando heróis não reconhecidos em todos os lugares.